Boa tarde a todos. Eu sou Cristiane Nascimento, da BVCap, e em nome da associação eu agradeço a todos pela sua participação em mais um webinar que hoje vai abordar investimentos em ativos distressed e como profissionais especializados têm transformado essas situações estressadas em oportunidades atraentes. Agradeço a presença de todos no painel: Felipe Matos, Head de Special Situations na XP Asset Management, Guilherme Ferreira, Managing Partner da Jive Investments, e Nilton Calixto, sócio fundador da Quadra Capital. E coordenando esse bate-papo de hoje, tenho o grande prazer de chamar César Collier, Managing Director da Sigler Gulf. Lembrando a todos que as perguntas são muito bem-vindas ao longo da transmissão via o botão Q&A. César, é com você. Obrigado, Cris. Espero que estejam conseguindo me ouvir bem aí. Bem, boa tarde a todos. Muito obrigado à BVK por essa oportunidade de a gente estar falando aqui. Obrigado aos meus colegas e parceiros aí que estão hoje no webinar, e principalmente vocês que nos escutam e nos veem aqui. Nós vamos falar de uma classe de ativo que a gente tem muito entusiasmo por ela. Ela é uma classe de ativo relativamente antiga, porque se você for olhar no seu âmago, distress nada mais é do que comprar um ativo ou uma situação especial ou de um vendedor em uma situação estressada. Mas ela vem se organizando ao longo dos anos e isso se tornou verdadeiramente uma classe de ativo muito grande. Apenas das pessoas que estão aqui reunidas nesse webinar, temos 10 bilhões de reais de ativos sob gestão. O nosso objetivo hoje, então, é entender um pouco melhor essa classe de ativo, entrar um pouco mais no detalhe, e a gente já pode falar que tem inúmeras categorias de distress. Então, distress não é uma coisa só. Nós podemos estar falando de compra de crédito, podemos estar falando de crédito novo para a empresa em dificuldade, nós podemos estar falando de uma operação estruturada usando um ativo diferente como colateral, como, por exemplo, causas judiciais ou imóveis. Podemos estar falando de tirar imóveis de balanço de banco, e podemos também estar falando de dinheiro novo para a empresa em dificuldade ou em recuperação judicial ou reestruturação. Tudo isso são algumas categorias de distress, não falei de todas, mas os panelistas que estão aqui fazem essas categorias e a gente vai tentar entrar nesse detalhe. Antes da gente começar, eu queria só ressaltar que tem uma área de questions and answers que todo mundo pode interagir durante a nossa conversa. Eu vou pedir que os palestrantes falem um pouco de si e de suas casas, e já vou me apresentar antes disso, só dizendo que, como a Cris falou, eu sou Managing Director, eu sou responsável pela Sigler Gulf na América Latina, estou lá há 10 anos, fundei a Sigler Gulf aqui no Brasil. A casa é uma casa americana com 25 anos de existência, 14 bilhões de dólares de ativos sob gestão. Nós temos 3 grandes silos de atividade, uma de fundos, em que a gente investe, inclusive, com alguns dos panelistas que estão aqui. Alguns não, para todos, né? E investimos também diretamente em empresas e também investimos diretamente em ativos de distress. No Brasil, temos 5 bilhões de reais em ativos de distress e outros 5 bilhões de reais em outras classes de ativos. Então, com isso, quero aproveitar e pedir para os panelistas se apresentarem. Talvez, Felipe, começando com você, já pela posição no quadro aqui, e depois vamos para Guilherme Calixto. Tá legal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Enfim, a gente está sempre discutindo aí entre a gente no dia a dia algumas operações, trocando algumas ideias aí dentro desse segmento. Então, queria agradecer a oportunidade da BVCap também por estar aqui participando desse evento. Bom, eu sou hoje sócio da XP, basicamente responsável por 2 estratégias, né? Crédito estruturado e o que a gente hoje está chamando de distressed aqui, e para a gente chama de special situations.
A área de gestão de recursos na XP cresceu muito nos últimos anos, felizmente, né? Hoje a Asset tem cerca de 50 bilhões de reais de ativos sob gestão, e é uma asset multi-estratégia, né, onde a gente tem exposição em ativos líquidos, exposição em ativos ilíquidos, exposição em equity, exposição em crédito, e aí a forma como a gente se organiza internamente, né, com bastante troca de informação, porque acho que a gente vai falar um pouco mais aqui, mas tudo que hoje é um distressed, em algum momento a gente espera, né, que não seja mais, que seja um ativo, diria que assim, de baixa complexidade, e a gente tem essa troca aí de interação entre os nossos times, visando sempre conseguir prever um pouco o que seria o futuro desse ativo hoje que a gente está comprando aqui de distressed. Vamos lá. Bom, eu sou o Guilherme Ferreira, sou um dos sócios gestores da Jive. A Jive é uma plataforma integrada de aquisição, gestão e recuperação de ativos estressados. Somos hoje 140 pessoas, estamos aí com 3 fundos em funcionamento. Nosso foco são 3 grandes estratégias. A primeira delas é crédito. Dentro de crédito, a gente olha tanto carteiras de crédito contra empresas já em default, né, já em inadimplência, e créditos contra grandes empresas individuais, que a gente chama de single names, mas é investimentos mais focados numa reestruturação financeira da empresa, e a parte de crédito estruturado, onde a gente consegue fornecer capital novo para empresas em dificuldade ou que tenham dificuldade de acessar o sistema financeiro ou o mercado de capitais tradicionais. A outra estratégia é a parte de imóveis, então a gente compra imóveis que estão em situação de dificuldade ou complexidade, imóveis que têm problemas jurídicos, problemas ambientais, problemas de ocupação, problemas de posse, e nós também compramos imóveis de pessoas que estão em dificuldade. Então, devido à natureza da transação imobiliária, quando o vendedor tem um problema, existe um risco adicional dessa transação ser desfeita, e aí a capacidade de entender e mitigar esse risco é o foco dessa estratégia. E a terceira grande estratégia é o que a gente chama de ações judiciais, então foco aqui tanto nos ativos contra o poder público, né, o precatório, ou os ativos que ainda não são em fase final, que a gente chama de pré-precatórios, e também as demandas contra empresas privadas e o financiamento à arbitragem. Essas são as 3 principais classes de ativos. A gente tem outras estratégias ancilares, mas resumindo bastante é um pouco do que a gente faz. Bacana. Boa tarde, pessoal. Primeiro, agradecer aqui o convite, César, que está moderando aqui, que foi responsável pela organização, e toda a turma aqui da BVCap. Então, obrigado pelo convite, pela oportunidade aqui, tanto de trocar algumas ideias, quanto também de apresentar quadro que a gente faz. Eu acho que nós 3 aqui temos alguma complementariedade, mas também temos algumas diferenças. Eu acho que, olhando do nosso lado, na quadra, nós somos uma gestora que a gente não se coloca como focada em distressed, na verdade a gente se posiciona como uma gestora focada em ativos ilíquidos, que é uma das características do distressed, mas a gente não necessariamente tem uma atuação em ativos estressados, mas sim ativos de baixa liquidez, que podem ou não ter ou estar com problemas, né, ou sob stress ou distressed, mas o nosso foco de maneira mais ampla é na gestão de ativos ilíquidos. E nisso a gente tem 2 grandes áreas. Essas áreas são uma que é a parte de risco jurídico, que são legal claims, e são outros tipos de ativos que envolvem mais diretamente risco jurídico, fundamentalmente, e não risco de crédito, né? Acho que a gente vai discutir um pouco mais no detalhe isso. E uma segunda área que a gente trata basicamente de operações de crédito estruturado. E aí são tanto envolvendo ativos que dificilmente se consegue dar valor no mercado bancário, como collateral e tal, mas também montando estruturas que sejam diferentes e que a gente consiga eventualmente aqui dar valor a ativos que os próprios tomadores não conseguem atribuir de maneira muito clara o quanto vale esses ativos, e que a gente consegue colocar, mas fundamentalmente nessa segunda área são operações que envolvem risco de crédito, né, e não risco jurídico. Então, essas 2 grandes áreas nós temos hoje um pouco menos de 2 bilhões de reais sob gestão, alocados aqui um pouco mais em risco jurídico, um pouco menos em operações de crédito,
mas o time nosso todo é focado nisso, tá? Então, para a gente poder discutir aqui um pouco em relação a essas duas áreas, que é onde a gente, de fato, aqui tem um pouco mais de atuação e de expertise. Bem, aproveitando então, talvez, Guilherme, começando por você, que você realmente está fazendo isso há muitos anos e está fazendo isso de uma forma muito ampla, tocando em quase todas as categorias que hoje estão disponíveis no Brasil. Fala um pouco da trajetória da Jive, como ela começou fazendo com aqueles ativos de crédito do Lehman Brothers, que você comprou lá atrás, o legado da Lehman Brothers, né, a carteira de crédito, e chegou hoje aonde está fazendo tanta coisa. Então, se puder explicar isso um pouquinho, como foi essa construção, e emendar isso, Guilherme, com a oportunidade que o Brasil está vindo agora, né? O Brasil está com duas crises seguidas, a atual e a gerada pela administração anterior. E o que é que isso traz como consequência? O que é que tem aí no mercado? O que é que está disponível? Eu defendo sempre que essa é uma classe de ativos muito importante para o Brasil, pois os bancos já não querem tocar esses ativos ou já terminaram de trabalhar ou fazer o que precisa, e a gente vem ali dar aquele recurso para a empresa realmente voltar a existir, né? Voltar a plantar ou a produzir. Então, tem um papel, eu acho, muito importante para o ecossistema brasileiro aí, essa classe ativa. Então, Guilherme, por favor, ilumina mais a gente. Pois não. Bom, acho que, de certa forma, né, a história da Jive e das outras casas que fazem isso se confundem um pouco com a evolução desse mercado no Brasil, né? A gente começou em 2010, como você comentou, com a compra de uma carteira de créditos contra empresas brasileiras que o Banco Lehman Brothers vendeu no contexto da sua falência nos Estados Unidos. Foi uma transação na corte de falência. A gente comprou, na época, quase R$1 bilhão em créditos contra empresas brasileiras. E esse tipo de crédito, já bastante antigo, já judicializado, muitas vezes de empresas que não estavam mais operando, era o que se comercializava em volumes de investimentos relativamente pequeno naquela época no Brasil. Era uma transação que era liderada pelo departamento jurídico, não era uma transação que era liderada pelo departamento financeiro ou de crédito dos bancos, né? E conforme o tempo foi passando e a gente viveu isso, né, a gente foi percebendo uma evolução desse mercado no sentido de profissionalizar isso, tanto do ponto de vista dos bancos, quanto do ponto de vista dos investidores. Então, a gente teve que construir ali toda uma plataforma de tecnologia, de relacionamentos, de fornecedores, para poder cuidar desses ativos problemáticos, desses créditos. Com o tempo, a gente percebeu que existia uma relação muito forte entre recuperação de crédito e gestão imobiliária, porque, às vezes, o que você recupera na cobrança do crédito é um imóvel, e sempre é um imóvel com problema, porque o devedor que sabe que vai perder, ele para de cuidar daquele imóvel, ele aluga para alguém que não está pagando aluguel direito, ou que tem um contrato de gaveta, ele coloca alguém ali dentro que deixa ter algum tipo de vazamento de óleo. Então, quando você toma um imóvel, tem que ter toda uma estrutura interna para poder regularizar aquele imóvel e revender para o mercado. E aí a gente percebeu que tinha uma oportunidade de comprar imóveis diretamente com problemas e transformar isso numa classe de ativos. E aconteceu, de certa forma, muito parecido com o lado das ações judiciais. A gente começou a investir em precatórios e ações judiciais porque a gente encontrava devedores, né, usando ali a nossa tecnologia de busca de ativos, que tinham créditos a receber no Poder Judiciário, ia lá e fazia a penhora desses créditos, acompanhava esses processos, e quando eles eram recebidos no final, a gente usava isso para recuperar o nosso crédito. Vendo como isso acontecia, a gente também percebeu uma oportunidade de investimento. Então, enquanto antigamente investir em imóvel com problema era uma atividade, talvez, de um advogado com 2, 3 amigos com algum dinheiro, isso passou a ser uma atividade muito mais industrializada. Hoje a gente compra 200, 300, 400 imóveis com problema numa transação só, e deixa de ser algo, quase uma pequena manufatura, e passa a ser um processo em escala industrial, né? E a mesma coisa do lado das ações judiciais, que há 10 anos um precatório era visto como uma coisa super complexa, tinha risco institucional, preocupação de corrupção, havia problema com a fila, etc. Desses 10 anos para cá, isso não só, de certa forma, foi muito mitigado por uma recorrência de bons atores, de boas casas investindo, de acompanhamento mais próximo do Poder Judiciário, uma institucionalização disso tudo, como virou uma classe de investimento que qualquer family office hoje tem uma pequena alocação, né? Uma espécie de renda fixa com high yield, que tem algum risco de tempo, que tem algum risco jurídico, mas com um retorno muito superior ao que você encontra no papel tradicional.
Então, a gente viveu um pouco dessa evolução e viu isso acontecendo. Com relação à oportunidade, César, eu acho muito legal falar de crise, porque existe uma percepção de que o distress é um investimento de momentos com crise. E não é. Na nossa visão, o distress ele é um investimento de momentos de ciclo, né? Ele é um investimento que depende da variação do ciclo econômico positiva e negativa, mas durante esse ciclo você tem oportunidades em nichos diferentes do distress. Então, no auge da crise, você vai ter aquela oportunidade de comprar ativos que são obviamente melhores, mas estão com preços descontados por conta da necessidade de liquidez. Conforme você vai tendo a retomada, o que se acumulou de problemas, seja no balanço dos bancos, seja na mão das empresas, começa a ser resolvido via vendas, via transferência de propriedade para outros investidores, como uma forma de você dar mais leveza ao balanço dos bancos e recapitalizar as empresas, que aí sim voltam a funcionar. E aí, quando você tem ali uma situação de maior liquidez, geralmente costuma ser a fase de desinvestimento dessa categoria de ativos, e você acaba indo um pouco mais para o crédito, um pouco mais para o imobiliário e tal, onde as oportunidades acabam sendo favorecidas pelo impulso macroeconômico. Mas não é um investimento de crise, ao contrário, ele é contracíclico, né? Ele tende a ter boas oportunidades no momento da crise, e aí você tem boas oportunidades de saída quando a crise passa. E esse papel do investidor de distress, tirando um pouquinho da visão do investidor, que eu acho legal dos palestrantes comentarem, mas a gente tem muito essa visão de que a gente tem um papel orgânico na sociedade justamente de dar liquidez quando as pessoas mais precisam. Então, até para uma questão de resiliência do sistema financeiro e de capacidade de financiamento de empresas e agentes econômicos durante a crise, é importante que exista esse ecossistema de investidores de distress, que conseguem tomar decisões de investimento rápida, com informações incompletas e durante momentos de incerteza, porque são eles que vão continuar provendo o capital que as empresas, as pessoas e os agentes econômicos precisam para atravessar a crise e saírem do outro lado quando você tem a retomada e o sistema financeiro e o mercado de capitais volta a atender esses agentes. Então, mais do que a oportunidade, existe um propósito em tudo isso e a gente acredita muito no que a gente está fazendo aqui. Então, eu queria até aproveitar esse gancho, Guilherme, e passar para Felipe para falar um pouquinho, então, no detalhe de algumas coisas que a XP faz, inclusive diferente da Jive, né? Em comum, todos nós fazemos esses precatórios e pré-precatórios, né? Na realidade, eu sou o mais concentrado de todos, todo que eu tenho de expresso é em legal claims, como a gente chama em inglês, né? O precatório e pré-precatório, mas Felipe faz, e a Quadra também, também financiamentos diferentes, de high yield, também para a empresa. Então, Felipe, o chamado DIP, né, que é o dinheiro para aquela empresa está realmente em dificuldade, então você faz uma nova rodada. Então, Felipe, eu queria que você explicasse um pouquinho mais o que é isso e, aproveitando, explicasse um pouquinho mais como essas operações com colateral de uma ação judicial ganha contra um ente público, por exemplo. Legal. Bom, só aproveitando um pouco do que o Guilherme falou, e aí já entra um pouco aqui no que a gente faz e fala um pouquinho de DIP, a nossa visão é a mesma, de que o distress ele nada mais é do que uma solução de financiamento numa situação especial. Ou porque o grau de complexidade é muito alto, ou porque a necessidade de agilidade é muito alta, ou porque a criatividade na hora de prover a solução de funding é necessária para que a companhia que está tomando aquele recurso não quebre alguns covenants, por exemplo, né, numa operação off-balance, digamos assim. E no final do dia, o que a gente vê? Que esse tipo de investimento ele requer um conhecimento específico, né? Não é um conhecimento, diria que assim, comum, né? De forma que, por um lado, ele parece ser complexo, mas se você consegue se apoiar em pessoas que têm esse conhecimento específico, é possível se fazer um breakdown de todo esse risco, de todo esse grau de complexidade e ir fatiando aqui os níveis de risco a serem tomados, que no final do dia resulta, né, numa capacidade de colocar um determinado preço dentro de um nível de proteção ainda muito alto, né, dentro de todo esse breakdown de risco. E aqui, entrando um pouco no que a gente faz, né, o nosso mandato é muito amplo, e inclusive a gente tem investimentos aqui
enfim, com alguns dos players daqui, e olhamos coisas em comum, mas o que a gente gosta de fazer, né? Olhar algum tipo de oportunidade, que a gente tem um ângulo na agilidade, e que essa agilidade consiga gerar um alfa maior aqui para a gente, e que tenha um downside protection relevante. E isso pode ser feito não só numa operação de crédito, como, por exemplo, um ativo judicial como colateral, como também numa própria aquisição, numa operação estruturada dentro de um ativo judicial. Falando um pouquinho de DIP, que é uma coisa que a gente tem começado a olhar de uma forma intensa mais recentemente, acho que hoje a gente tem uma dificuldade que até esse novo projeto de lei tenta solucionar, mas assim, não vejo tantos ângulos, que uma talvez maior insegurança com relação à preferência no recebimento, né? E aí, hoje nas operações de DIP, que a gente tem visto como oportunidade, a gente sempre tem que tentar mitigar muito como a gente sai com alguma preferência de fluxo de caixa daquele risco, daquela transação, de forma a não se tornar uma transação corporativa muito comum, né? Porque justamente é um dinheiro que se está indo, né, para salvar uma companhia, e que deveria se retornar primeiro aqui para os nossos investidores. Então, nesse sentido, quando a gente está falando do DIP, a gente sempre está olhando senioridade de recebimento do fluxo de caixa, né, deixando quem já está, os credores que já estão e que não querem colocar mais dinheiro naquela companhia, né, sempre mais alongados do que a gente, e olhando o nível de colateral que a gente tem. Então, a análise aqui, quando a gente olha um DIP ou um crédito mais estressado, para a gente sempre tem a ver com a nossa inteligência com relação à garantia. Se a gente tem capacidade de monetização daquela garantia, se a gente tem condição de avaliar os riscos daquela garantia, e essa inteligência com relação à garantia, se a gente conhece um comprador bom para aquela garantia, e essa nossa inteligência com relação à garantia é que nos dá ou nos leva a ter o conforto de fazer aquela transação. Uma outra coisa que a gente tem olhado mais recentemente, são as operações que podem não parecer distressed, mas a gente caixa dentro desse book de special sits, que são as operações mezanino, né? E aí a gente muitas vezes vai para um nicho de empresa, te diria que não tão grande, né? Diferente de quando a gente está olhando um ativo judicial, que a gente está buscando uma contraparte risco de crédito AAA. A gente aqui faz muita coisa com o governo federal como contraparte, mas a gente também olha outros tipos de empresas com risco de crédito AAA. Aqui, quando a gente fala de operações com mezanino, né, com alguma conversibilidade, algum tipo de prêmio dentro de uma estrutura de crédito ou algum tipo de equity upside, a gente está olhando para empresas um pouco menores. A gente até, junto com o pessoal da Jive, tem um fundo de qual a gente é investidor, né, para fazer venture debt, e a alternativa aqui sempre né, prover para o empreendedor, prover para a empresa um capital que ele é mais barato do que vender equity naquele momento, então ele preserva o equity dele, mas dando fôlego para a empresa continuar crescendo. E com esse cenário, eu diria que de mais crise que a gente está vivendo agora, que por mais que nos líquidos, né, na Bolsa, a gente teve uma volta muito grande, nos ilíquidos, em equity, a gente não vê valuations, acho que tão esticados como talvez a gente viu nessa retomada. Essa alternativa de operações mezanino acaba sendo muito interessante para as empresas, visando aí, num momento, a gente ter um evento de liquidez e ter um pouco de upside junto com as empresas. Um outro tipo de operação que a gente faz aqui, vou dar um exemplo, né, dentro do nosso segmento, que a gente chama de securitização, que nada mais é do que conseguir ter um crédito pulverizado na ponta, um risco de crédito na ponta que seja extremamente pulverizado. A gente dá um funding early stage visando um take-out, né? E dentro do distressed, eu sinto que o Brasil ainda é muito incipiente em algo nessa linha, porque a gente não tem muito secundário desse tipo de transação. Quando a gente olha lá para fora, a gente já vê um grau de liquidez desses ativos um pouco maior, mas acho que a gente tem que trabalhar para conseguir criar isso, né? Para que a gente consiga ter dentro do distressed, e a gente já viu, né,
algumas vezes, um momento onde a gente compre o crédito e a gente tenha um layout desse crédito que não seja a pura monetização do ativo, pelo pagamento dele, né, pelo pagamento daquele ativo judicial ou pelo pagamento da PMT lá da empresa, mas que seja também via tornar aquele ativo limpo de alguns riscos, né? Acho que o Guilherme deu um exemplo aqui de alguns imóveis onde você tira alguns riscos inerentes ao imóvel e ele se torna pronto para um outro tipo de investidor, que talvez não seja a gente naquele momento, mas a gente cumpriu o nosso papel ali e entregou um ativo mais limpo para o mercado depois. E isso a gente gosta de fazer bastante aqui nas nossas operações também, podendo aqui no nosso caso, como o grau de diversificação de passivo é muito grande, entrar até mesmo nos dois momentos, né, e acabar participando ao longo da vida toda aqui da transação da companhia. Então tentei pincelar um pouco de cada coisa aqui, dar alguns exemplos do que a gente tem feito dentro dessa classe de ativos. Obrigado, obrigado, Felipe. O Calixto, quando a gente se conheceu, me impressionou muito as estruturas que você montava, né? Essas estruturas, muitas vezes, elas mitigam um dos problemas da discussão do distress, que o Felipe até tocou nelas, o Guilherme também, que é a questão de preço. Qual é o preço que você está pagando por aquele ativo, né? Então, muitas vezes você está pagando centavos do que ele outrora já teve valor, né? Mas você tenta cobrir essa discussão com uma estrutura em que ela acaba tendo um preço diferente para quando aquele ativo for pago, né? E principalmente em ativos judiciais, isso é uma discussão sempre muito constante. Fala um pouquinho, Calixto, da tua trajetória, que você está fazendo isso há muitos anos e você estava no Credit Suisse, depois você montou a Quadra fazendo isso e a gente tem feito várias coisas juntos também. Então, explica um pouquinho sobre essa questão da estrutura e aproveitando, vamos falar um pouquinho de risco, porque essa classe tem essa estigma, é mais arriscado ou menos arriscado? Muitas vezes o que a gente enxerga, e naturalmente nós somos suspeitos para falar, porque gostamos e investimos nisso, mas a gente enxerga que tem um risco-retorno muito adequado nessa classe de ativos. Então, aproveitando, te dou a palavra aí para você falar um pouquinho sobre esse aspecto de estruturas e risco. Não, bacana. César, primeiro eu acho que olhando do nosso lado como empresa, olhando da Quadra e de todo o time, a gente de fato se esforça muito para que as pessoas, sejam os investidores, co-investidores ou mesmo as contrapartes que a gente faz negócio, enxerguem a gente dessa forma, ou seja, como uma casa de estruturação. A gente não é uma casa com uma definição muito precisa daquilo que a gente está disposto a fazer. Os nossos mandatos são sempre mandatos muito amplos do ponto de vista de alocação dos recursos, a gente tem realmente muito grau de liberdade. E cabe a nós, né, construir as estruturas que funcionam para as contrapartes que estão vendendo os ativos, que estão tomando dinheiro emprestado e que propicia a quem investiu o dinheiro conosco o retorno, né, que por nos ter dado quase que o cheque em branco. Então, é uma equação bastante difícil e a gente acha que uma competição via preço não é o melhor aqui, ou seja, a gente sabe onde vai parar, né? É um mercado que tem pouca gente comprando, é um mercado que, de certa forma, as discussões elas têm que se diferenciar muito pelas estruturas, por aquilo que agrega para o vendedor e não necessariamente só por uma disputa de quantos centavos você paga, qual é o teu deságio em relação ao deságio, eventualmente, de outros potenciais compradores ou mesmo de outras alternativas de levantar recurso. Então, parece ser um negócio meio, vamos dizer assim, esotérico, essa discussão de estrutura, mas ela de fato agrega muito dentro da percepção de risco que a gente tem e do balanço do que você falou de risco-retorno. Então, esse mundo de legal claim, quando a gente pega, falando um pouco mais de legal claim, mas isso se aplica também a operações de crédito estruturado e muitas vezes a gente faz coisas que são, na verdade, misturas entre os dois e tal. Mas nesse mundo de legal claim, pelos vários riscos envolvidos, em geral os deságios que operam são muito altos e isso gera uma dificuldade da outra parte em abrir mão do ativo, porque aqui tem uma simetria. O vendedor ele acha que o ativo vale de fato muito mais do que o comprador,
em valor de mercado, né? E muitas vezes há uma diferença no próprio valor de face do ativo, ou seja, tem uma diferença, o vendedor acha que o ativo dele, a União ou a empresa X, sei lá, deve para ele 300 milhões depois do processo de judicial encerrado, a gente faz a conta e chega em 100. Como é que a gente vai compatibilizar isso? Não dá para eu convencer o cara e, obviamente, não dá para o cara convencer a gente. Então, a estrutura é o que conta. Às vezes você desata os nós da operação criando estruturas. E por que ela é importante? Porque esses ativos de distressed, talvez um pouco com exceção aí das questões mais pulverizadas, como o Felipe e o Guilherme falaram, de NPL e tal, mas esses ativos envolvendo legal claim, muitas coisas que envolvem também crédito estruturado, a gente acaba sendo forçado a viver com algum grau de risco binário. Né? E o risco binário é sempre desconfortável para quem está colocando o dinheiro. O risco binário, em última instância, significa botar o dinheiro e não tirar nada. Então, a parte da estrutura, ela entra justamente para mitigar, e muitas vezes acho que a gente consegue, de fato, eliminar essa componente binária, e aí o risco-retorno realmente tem tem um balanço muito mais favorável para essa classe de ativo em relação a várias outras, principalmente o mercado de crédito vanilla no Brasil, né, que é um mercado que é muito mal precificado, né, assim, você corre muito risco que você não enxerga e, na verdade, com níveis de retorno relativamente baixos, né, não estou falando crédito high grade ou mesmo alguns créditos high yield, mas esse nosso mercado, então a gente usa das estruturas e, obviamente, é muito difícil falar estrutura de maneira genérica, porque cada caso é um caso. Mas o mundo de legal claim, por exemplo, a gente tem operações aqui que a gente, às vezes, tem uma leitura um pouco mais negativa sobre o ativo, a contraparte está certa que vai ganhar, então né, é um mundo que não dá para ter muita certeza, mas, em geral, a contraparte que está vendendo, às vezes, tem certezas muito grandes. A gente faz operações onde eu compro o legal claim, compro o imóvel, junto, o imóvel que ele tem. Se, por qualquer motivo, tiver uma frustração num julgamento importante relacionado ao legal claim, eu tenho um imóvel ali para me dar alguma cobertura. Ou seja, eu comprei o imóvel e tenho uma recuperação. Se por acaso o julgamento é favorável, por exemplo, a contraparte que me vendeu tem uma opção de recomprar o imóvel. Mas me recomprar o imóvel por um valor baixo, um deságio grande e tal, de tal forma que ele recupera o ativo e eu, do meu lado, mitiguei o risco binário, que é o risco daquela, né, do 0 ou 1 daquela decisão. Então, esse tipo de estrutura, se a gente vai com a cara e a coragem simplesmente para comprar o ativo por preço, os deságios são enormes, porque quando a gente ganha, a gente precisa compensar para operações que têm um potencial, um risco de perda que é relevante. Então, se a gente desenha estruturas, acaba viabilizando negócios. Tá? Então, essas estruturas podem envolver várias, eu dei um exemplo na questão dos imóveis aqui, mas, de maneira geral, o que existe é uma dificuldade muito grande de se precificar o valor do ativo, ou seja, qual é o ativo a gente sabe, a gente consegue ter uma leitura de quanto tempo demora para receber, quais são os caminhos jurídicos possíveis e uma série de outras variáveis que estão envolvidas. Mas transformar isso num preço, quando a gente tem uma componente binária, então é onde a gente entra com a estrutura. Dificilmente a gente entra na compra do crédito puro e simples. Olha, quanto é o teu crédito? Te paguei tanto. Isso é a exceção da exceção. A regra é que a gente construa, né, essas estruturas para que permita mitigar riscos que são inerentes a esse tipo de ativo, né? E Calixto, se eu puder dar meus 2 centavos aqui de contribuição, a gente também olha muito o risco de vendedor, né? Quem é um vendedor está cometendo não fraude a credores, né? A gente, quase tem as mesmas certidões que tem a compra de um imóvel. A gente também olha muito o risco do pós-mérito, né? Ou seja, não tem mais discussão de que aquela entidade deve dinheiro para aquela pessoa. A gente compra na fase da execução, em outras palavras, né? Ou até na fase de precatório. E também tem o risco da tese, né? A gente pega muita tese repetitiva, por coisas que já foram julgadas milhares de vezes e já foram pagos bilhões de reais daquela tese, né? Eu acho que esse
é um ponto importante, porque quando a gente olha no mundo de legal claim, a gente fala, estamos correndo risco jurídico. Existem vários tipos de risco jurídico que justificam um retorno, né? Um tipo de risco jurídico é o que você colocou, é o risco da própria cessão, né? E aí, o crédito é ótimo, mas o cedente pode vender? Ou se eu comprar esse crédito, eu vou ser acusado de fraude ao credor, fraude de execução e de alguma forma desconstituir a cessão. Esse tipo de risco, esses riscos que são, vamos dizer assim, passíveis de serem avaliados por uma diligência, isso aí é o básico e é o fundamental do nosso modelo de negócio. Ou seja, a gente não pode correr o risco de perder o dinheiro por uma diligência que não foi, né, exaustiva, por uma leitura, por minimizar alguns riscos. E eu acho que esse tipo de avaliação, ele de fato é muito mitigado nas transações. Ou seja, eliminar esse risco, como quase tudo, eliminar é virtualmente impossível, mas reduzir isso a algo desprezível é possível. Então, e é muito comum. Tem muitas transações que a gente acha o crédito ótimo, no sentido de extrair retorno do crédito, simplesmente você não consegue comprar porque o vendedor não te dá segurança, não tem CND, tem um monte de execução contra ele, né, bancos cobrando e tal. Então, esse lado é um lado que ele é mitigável realmente com auxílio de advogados, de diligência. O lado do crédito, a forma de mitigar, vamos dizer assim, da consistência do ativo agora, uma das formas de mitigar é, obviamente, a gente tentar ampliar e analisar a jurisprudência, decisões que têm efeito, né, genérico, né, o efeito geral, que vem de tribunais superiores, seja um repetitivo, seja uma decisão vinculante no Supremo, seja lá o que for, que a gente começa a fechar as janelas. Então, é óbvio que se a gente eliminar bastante essa janela, você vai ficar com um ativo que, né, você está, via de regra, com risco-retorno muito positivo, né, muito favorável. Então, deixa eu pegar aqui e dizer o seguinte, nós temos uma pergunta aqui já no Question and Answer, que acho que ainda dá para emendar com outra pergunta, e eu vou direcionar aqui para Guilherme. Então, a pergunta aqui a gente olha a situação das finanças do ente devedor, seja ele município, estado, ou até federação, ou uma entidade privada, a gente olha as finanças desse tipo de contraparte, digamos assim, como aí eu diria do diligence e tudo, e depois eu queria emendar essa pergunta, Guilherme, com a pergunta é comprar só e sentar no sofá, ou quanto de trabalho dá esses ativos depois de comprado, né? Porque eu acho que isso é também algo que a gente tem que tomar muito cuidado, não é para ter gringo aqui comprando ativo e achando que isso é uma renda fixa, né? Então, eu acho que até minha casa é gringa, mas olha a estrutura que a gente teve para poder montar tudo isso. Mas, né, são eu diria, mais de 20 pessoas dedicadas à atividade aqui em Nova York, entre terceiros e tudo. E vocês têm 140 pessoas. Enfim, fala um pouquinho sobre esses dois pontos, due diligence e endereçando a pergunta aqui do nosso coisa, e o the day after, né? o dia depois. Vamos lá. Bom, especificamente no caso dos processos contra os entes federativos, né, seja o governo estadual, federal, municipal ou as suas agências e as empresas públicas, naturalmente tem que sim ser feita uma análise de crédito, né? Eu gosto de dizer que o nosso NPL, né, o nosso non-performing loan, o crédito não pago, ele é o inverso do legal claim, né? No non-performing loan você tem um direito muito bom, porque o crédito foi dado, foi constituído, mas quem te deve não tem como pagar. E aí, na outra ponta, você tem, no legal claim, um devedor AAA, como o Calixto falou, ou é o governo federal, ou são os estados que têm seus riscos, mas essa análise a gente vai falar em seguida, e você tem um direito que ainda está em disputa, né? Obviamente, não adianta ganhar se você não puder levar. Então, quando a gente começa a falar, além do governo federal, onde a análise de crédito é relativamente simplificada pelo fato de que o governo consegue se financiar e, no limite, emitir moeda, tem que ser feita, assim, uma análise que leve em consideração, de um lado, qual é o estoque de demandas judiciais contra esse ente, né? Se ele está no regime geral, que a gente chama daquele que todo ano é pago o novo estoque gerado naquele ano, ou se ele está no regime especial, que é aquele que tem uma fila de pagamento de precatórios ainda para acontecer, e você tem que fazer também uma análise muito parecida com o que você faria de uma empresa, quais são as receitas e despesas desse ente.
Então, qual é a receita corrente líquida baseada nos impostos, que tipo de impostos ele tem, quais são as indústrias principais e como elas são afetadas por um cenário de crise, como é que está a situação da Previdência estadual, municipal, quais são as despesas obrigatórias, como é o endividamento dele, seja com a União, no caso dos estados que têm dívida com a União, seja com entes externos, quando tem financiamento com bancos ou com instituições multilaterais, e aí você constrói uma análise da capacidade de pagamento desse ente, dado o horizonte de tempo que você tem para receber. Se o precatório está expedido nesse ano, obviamente é uma análise relativamente de curto prazo. Se você está acompanhando um lugar na fila de precatórios ou uma ação que ainda não é um precatório e tem um tempo para isso acontecer, você tem que tentar projetar isso no futuro para entender a capacidade desse ente continuar saldando, ou, pelo menos, qual vai ser o valor que vai pingar todo ano, todo mês, naquele pote, vamos dizer assim, que vai pagando os precatórios, né? Então, às vezes, falam, pô, você comprou um precatório contra o Rio de Janeiro não está quebrado? Sim, o Rio de Janeiro está quebrado, mas mesmo assim ele destina lá algumas centenas de milhões de reais todo ano para pagamento de precatórios. Então, se você conseguir entender qual é o tempo que vai demorar para o copinho encher e pagar o seu ativo, você consegue fazer uma precificação descontando o ativo pelo tempo que vai demorar para você recebê-lo. E aí, muito pelo contrário, a gente brinca que investir em distress está longe de ser Netflix, né? Quando a gente fala de crédito, o trabalho é muito óbvio, tem toda a parte de investigação, toda a parte de conduzir os processos judiciais, as negociações com os devedores, localização de bens, os imóveis, mesma coisa, né? Tem imóvel, inclusive, que a gente termina a obra, finaliza a construção para poder vender as unidades prontas, quando a gente compra prédios não acabados de empresas em recuperação judicial ou de empresas que tiveram problemas financeiros. Mas mesmo no que a gente pensa que seria relativamente simples, que é você comprar um ativo judicial e deixar o processo andar, tem muita coisa para ser feita ali. Tanto do ponto de vista de estratégia jurídica, às vezes faz sentido você não apelar de uma decisão em que você pode ganhar um pouquinho mais, porque o tempo que isso vai demorar para ser resolvido significa que o valor presente do que você vai receber no final é menor do que se você receber um valor futuro menor, mas muito mais rápido. E tem também ações que vão além do processo judicial. Então, um caso em que a gente até teve uma atuação bastante coordenada de vários participantes do mercado foi aquela questão do IPCA contra a ATR, né? Vários participantes de mercado se organizaram, contrataram ali pareceres de advogados que tinham bastante prestígio com os ministros do Supremo Tribunal Federal, contrataram ali um parecer econômico para mostrar como aquilo ia impactar a percepção de risco do país junto aos investidores estrangeiros e como o custo de você pagar essa dívida com a ATR versus o IPCA ia ser maior do que o custo de aumento da taxa de financiamento do Brasil junto aos investidores estrangeiros se houvesse essa quebra de paradigma e de segurança jurídica. Então, tanto no ativo individual, essa atuação muito estratégica no processo. Se eu puder até contribuir, Gui, durante o Covid também tiveram várias tentativas de mudança de regras aí, né? Exatamente. E a gente tem que atuar em conjunto, todos nós aqui, com o governo federal e Congresso, e inclusive e OAB, tudo para dizer, olha, gente, cuidado com a mudança de regras, você pode estar tirando numa direção e acertando em outra, né? Que é o que você falou aí, esse mundo de renda fixa que é enésima vezes maior do que o mundo de 30 bilhões que se paga por ano de precatório federal e 10 bilhões aí de precatórios estaduais, né? Exatamente, e sempre acaba sendo, César, uma análise que ela é multidisciplinar, porque você tem sempre um ângulo jurídico, né? Todo o regime jurídico de cobrança dos legal claims, dos precatórios, tem uma parte que é constitucional, tem uma parte que é infraconstitucional, código de processo, etc. Mas também tem essa análise econômica que é mostrar o quanto você ou mudar a regra durante o jogo, ou fazer algum tipo de alteração num regime que já se demonstrou efetivo em alocar capital na economia no momento em que você está tentando injetar dinheiro na economia, porque os precatórios, na sua grande maioria, eles não estão na mão de grandes empresas, eles estão na mão de antigos funcionários públicos, aposentados, etc. Parar de fazer esses pagamentos no momento em que você tinha uma necessidade de injetar dinheiro na economia não fazia nenhum sentido, né? Então, sem entrar muito nesse mérito da pandemia, mas o ponto a atuação tanto micro, né, no seu ativo, quanto macro, na classe de ativos como um todo, contribui sim para o resultado. E a gente tenta ser o mais efetivo possível aqui para maximizar o retorno que a gente consegue trazer para o nosso investidor. E eu acho que até você começou a pincelar aí a resposta que também veio no questionamento aqui do Bruno Brito sobre risco jurídico. Falamos várias, tanto Calixto quanto você. E, Bruno, eu adicionaria a tudo que foi dito a compra de portfólio, né? Que foi uma coisa até que Felipe já fez, todos nós já fizemos, que é comprar de uma empresa várias teses ao mesmo tempo. Então, você não compra só IAA para ter o risco que teve aqui Matari, por exemplo,
Matari, para todos aqui que conhecem, um julgamento importante que teve, que ela não deixou de reconhecer que se deve, só o que mudou foi agora tem-se que achar um novo método de cálculo, né, da coisa. Mas eu diria que, para completar a sua resposta dos riscos jurídicos, também comprar portfólios ajuda aí você mitigar isso daí. E mesmo no caso do Matari, não é que os casos estão perdidos. A nota que saiu sobre o Matari foi muito mal escrita, e inclusive saiu uma nota do advogado depois do Matari, o Dias de Souza, esclarecendo isso. E nada mudou-se de que o governo deve para essas usinas. O que se quer é que o critério seja, o cálculo seja refeito, ou feito de uma forma também que seja aceito para os novos casos que estão passando por aí. E isso só afeta uma linha do IA e não necessariamente todas. Né? Então, assim, eu acho que os ativos que a gente tem aqui em conjunto são muito poucos afetados pelo caso do Matari. Então, tentar responder isso aí. E aí eu queria aproveitar, Felipe, você assim, fez transações assim, grandes, inclusive com a gente, construiu uma carteira grande de ativos e tem visto muitos gestores aparecer aí pelo mercado, né? Então, queria que você desse um retrato do ecossistema, como tem surgido de gestores novos, gente nova, especialistas, e aproveitando, comparar um pouquinho com lá fora, né? Com o mercado de distress lá fora, e o que é que isso pode virar a ser, né? O que é que o Brasil pode ser, se ele levar a sério as suas regras jurídicas, se ele levar a sério as suas coisas, o que é que esse ecossistema pode ajudar o Brasil e virar no futuro? Só comentando desse julgamento de Matari, né? Acho que, e aí tentando também até responder um pouco aqui de perguntas relacionadas à STF, esse é um exemplo bom do que um conhecimento específico e uma diligência não bem feita num título executivo que prevê uma metodologia específica poderia gerar de impacto no seu portfólio, né? Aqui tudo que a gente olhou dentro dessa tese, e algumas coisas até em conjunto aí com vocês, a gente sempre teve aquela premissa fundamental de só fazer o que tinha título executivo com metodologia já prevista, com trânsito em julgado. E acho que esse é um exemplo de como a gente sai daqueles riscos binários, porque você compra um ativo no momento onde está pendente ainda uma decisão do STF, mas com o pano de fundo do julgamento do STF, que foi, né, o julgamento do STJ, quando a Suzete criou uma exceção dentro daquele julgamento para os títulos com trânsito em julgado e metodologia específica, e aí durante o seu processo de screening dos ativos, você consegue sair de um risco binário de depender só daquele julgamento. Por quê? Porque o seu título ele tem um descritivo, uma regra do jogo, né, que já foi transitada em julgado e que te protege de um cenário como aquele. E aí eu queria entrar num outro assunto aqui, desculpa mudar um pouquinho a pergunta, mas acho que é importante, né? Quando a gente olha ativo judicial, só queria ressaltar que você tem dentro do mesmo ativo várias discussões de cálculo, né? Então o ativo vale 100, mas a composição daquele 100 depende de várias discussões de cálculo, né? Algumas delas muito mais consolidadas, e é o que a gente faz aqui, né? Sempre que a gente está olhando e analisando, tentar fragmentar todas essas discussões, identificar aquelas que são totalmente consolidadas e entender que a nossa exposição pode ser só sobre essas aqui, que estão totalmente consolidadas. E aí entra um pouco, né, do que o Calixto estava falando, que é quase que um trabalho de education na hora de negociar, porque o ativo vale 100, o que é consolidado é 40, então você tem 60, onde você está, por exemplo, num risco de uma repercussão geral,
e que você não tem tanta segurança, você tem que dar um desconto em cima dos 40 e aí o deal ele morreria por ali, né? Porque se você vai oferecer 20, mas o ativo vale 100, nunca aconteceria o deal. E é um pouco esse trabalho de education de número 1, explicar essa fragmentação para a nossa contraparte, porque a gente só consegue fazer a transação se o vendedor também tiver realmente o interesse de vender, e por um outro lado, criar algum tipo de estrutura, né, como todos nós aqui fazemos, como por exemplo um tipo de earn-out, um pagamento adicional, ou uma classe subordinada para aquele próprio vendedor, que viabiliza não só o aspecto comercial, mas do nosso lado aqui viabiliza a nossa proteção de risco também, né? E aí, nesse sentido, vou tentar ir um pouco para a tua pergunta de evolução do mercado, né? Enfim, o que a gente vê é que antes, assim, o nível de preconceito que existia sobre a classe, ele era muito maior, eu acho que há 10 anos atrás. Se for falar de ativo judicial, principalmente, né, como o próprio Guilherme falou. Mas os níveis de retorno e o fato de que os players foram sendo bem-sucedidos estimulou, obviamente, o mercado a prover mais capital para esse tipo de situação, né? O exemplo de vocês aqui no Brasil, acho que acompanhou toda essa trajetória. E o que aconteceu? Antes você tinha um foco em comprar precatórios pedido federal, e esse foco agora ele já foi sendo alterado. Por quê? Porque a evolução do mercado fez com que os preços comprimissem nessa classe de ativos, e aí hoje você tem um outro mercado que talvez possa ser criado, né? E acho que a gente aqui até fomenta um pouco disso, desse mercado mais num estágio maduro, num estágio avançado, onde você tem uma duration mais curta remanescente, onde você tem um grau de previsibilidade mais alto, ao mesmo tempo que abriu espaço para que a gente começasse a tentar olhar oportunidades em outras classes. E aí alguns exemplos são pré-precatórios, né, como você mencionou, ativos em fase de execução, que a gente ainda tem algum tipo de discussão pela frente, ou algum tipo de discussão de cálculo em liquidação, e precatórios estaduais e municipais, né, que eu concordo totalmente aí com o Guilherme, e eu até acho bom, né, que às vezes existe um certo preconceito com relação a essa classe, e com relação a alguns estados que são bons pagadores, mas que parecem maus pagadores, né? Então é uma análise super específica que precisa ser feita e que você tem que ter tecnologia para fazer, sim, né? E tem que ter anos ali analisando aquele ente, vendo como é que ele paga, entendendo o departamento de precatório, a cabeça de cada um, para você poder entender, pô, não, nesse ente aqui eu consigo estimar uma duration de 2 anos ou de 3 anos, nesse ente eu consigo ir para um acordo direto, nesse ente, dentro do acordo direto, o meu nível de deságio tem que ser X ou Y, e aí com todas essas amarras, você otimizar a sua capacidade de geração de retorno e mitigação de risco. Então, hoje, como eu vejo onde a gente está, né? A gente está começando a dar para o mercado ou transferir para outros investidores, né, ativos que podem ser vistos mais como uma porta de entrada deles para esse mundo de special situations, como, por exemplo, os precatórios federais já expedidos, e ao mesmo tempo desbravando aí, não no sentido de tentar fazer só novidade, mas de tentar buscar oportunidades de continuar gerando bons retornos para os nossos investidores em outras classes. E sempre com muito trabalho, né, Felipe? Aqui o Guilherme também mencionou isso. Não tem trabalho fácil, né? É tudo com um acompanhamento diário do que está acontecendo com o ativo ou com o processo e tudo, né? Então, eu queria aproveitar, a gente está com pouco tempo, mas eu acho que dá para soltar mais uma pergunta e eu vou deixar à vontade. Mas a gente falou, alguém perguntou aqui da Oi, né? O que você faria com a situação da Oi? A gente acabou não falando muito sobre distress em empresas. A gente falou de crédito, falou um pouquinho de crédito contra empresas, de ativos judiciais está dentro de empresas, mas não falamos de distress em empresas. A nossa visão, a gente até faz equity, né? Colocar equity em empresas que saíram de um Chapter 11 ou da falência nos Estados Unidos.
mas aqui no Brasil a gente nunca fez e não pretendo fazê-lo, infelizmente, pelos os rabos ainda que tem ali no sistema jurídico sobre recuperação judicial. Então, mas essa é a nossa resposta, não é necessariamente de todo mundo. Queria deixar aqui aberto. O que é que fariam e o que é que fazem dentro de empresas em situação de reestruturação plena ou máxima? César, posso até começar um pouco aqui falando do nosso lado, quer dizer, sem entrar especificamente no caso da Oi, talvez, né, porque o processo lá já é complicado o suficiente ali, né, então já é público as várias tentativas que eles estão fazendo em várias frentes, né, de venda dos ativos e tal, mas falando um pouco em tese aqui, olhando pelo menos no nosso lado, eu acho que isso envolve a gente conseguir dar recurso para a empresa para que ela consiga cumprir o plano. Porque a gente sabe que no Brasil as recuperações judiciais que atravessam o túnel, né, são poucas, né? A maioria morre dentro do túnel, né? A recuperação judicial ou se arrasta por muito tempo, ou isso acaba virando uma falência porque o plano não conseguiu ser implementado. E grande parte disso é pelo fato da companhia não conseguir capital, das companhias não conseguirem capital para implementar o plano. O plano, a companhia às vezes é solvente, ela tem condições de atravessar o túnel, mas você não encontra financiador para essas empresas em função da realidade com que o sistema jurídico permite dar conforto para fazer um deep financing ou comprar os ativos e o cara eventualmente tem alguma pendência de tributo, né, em aberto e a União, né, a Receita está fora da RJ, aí te coloca um problema. Então, o sistema é quase que feito para não funcionar, né, em muitos casos. Então, o caso específico, eu acho que isso evoluiu muito. O Felipe, logo no início, fez referência ao projeto de lei que está ali ajustando alguns pontos da lei de recuperação e falência. E acho que, olhando do nosso lado, e nós compramos créditos de empresas de RJ mais de uma vez, tá? Esse é um processo que ele é possível novamente de ser mitigado, obviamente com peso de diligência grande, com uma contribuição boa do sistema judiciário, do juiz da falência, autorizando a cessão e tal. Então, acho que pelo menos o papel que a gente enxerga é a gente fazer mais do mesmo em cima de empresas que têm um layer a mais, que é a necessidade de uma aprovação judicial ou de uma autorização de um terceiro para que a operação seja destravada. Mas essas empresas, todas elas, a Oi não é um caso diferente, todas elas têm esse tipo de ativo que a gente está falando aqui, e quando entra em RJ, obviamente, a urgência em desfazer desses ativos, porque a grande maioria deles são ativos não operacionais, né, que sequer estão contabilizados no balanço ou que estão contabilizados muito fora. Então, acho que a forma com que a gente enxerga aqui é, de fato, entrando. A dificuldade é essa que você comentou e que a gente espera que, no ponto de vista de mudança regular, né, de legislação que vem, de certa forma, corrija um pouco ou dê mais conforto para que caras como a gente consiga colocar mais dinheiro nessas empresas, porque é isso que muitas vezes impede, né, que elas saiam dessa situação, né, e que a RJ seja bem sucedida. Quanto mais sério for o país, maior vai ser esse mercado, né? Então... e menores vão ser as taxas também, né, César? Também tem isso, né? A gente corre mais risco para ter mais, para ganhar mais dinheiro. Se virar um modelo também que é zero de risco, talvez não seja... né? Tem que ter um certo grau. Aqui a gente trabalha todos aqui realmente com retorno mais alto por conta desse risco. Né? Em parte das imperfeições. De parte das imperfeições. Nós temos aqui mais 3 minutos. Talvez, Guilherme, você gosta muito do papel institucional disso daqui. Então, aproveitando aí, vamos continuar só desses 2 minutos aqui sobre como você vê essa classe aqui evoluindo e eu peço que seja 2 minutos de fato, porque a gente precisa encerrar esse aí. Prometo que vai ser, César. Eu vejo 2 coisas muito positivas aqui. De um lado, eu acho que conforme o mercado se fortalece, você também tira um pouco da incerteza do vendedor de saber se ele recebeu o preço de mercado. Quando você só tem um comprador, o preço acaba sendo algo extremamente subjetivo, né? Quando você tem 10, 12, 15 participantes no mercado
oferecendo preços que, de certa forma, se clusterizam ali ao redor de um determinado valor intrínseco daquele ativo. O vendedor, principalmente quando ele é um vendedor empresa, com maior sofisticação, às vezes é uma multinacional, etc., precisa enxergar que o mercado, de fato, deu uma resposta sobre o que é o valor verdadeiro daquele ativo, né? E aí, do lado do distress como um todo, eu acho que a gente tem duas coisas aqui que são importantes. Uma, falando aqui dos legal claims, é que, ainda que o Poder Judiciário brasileiro tenha as suas falhas, tenha as suas imperfeições, seja soberbado, seja lento, a verdade é que, se a gente comparar o Poder Judiciário brasileiro de hoje com o de 10 anos atrás, ele melhorou muito. Tanto do ponto de vista de organização, com digitalização dos processos, os tempos estão demorando menos, existem mais mecanismos de uniformização da jurisprudência via recurso repetitivo, via repercussão geral, etc., o que acaba diminuindo um pouco a variância das decisões judiciais. Ainda tem aquela visão, principalmente no primeiro grau, de que o juiz ele tem autonomia da vontade, ele pode julgar de acordo com a convicção dele, mas cada vez mais ele está sendo um pouco constrito pelas decisões dos tribunais superiores. E aí todo o resto, né, seja de imóveis, seja de crédito, a gente está se beneficiando muito de um efeito que é da maior disponibilidade de informação de forma barata e em escala, né? Então, todas as informações que vêm do poder público, que estão disponíveis em bases que podem ser acessadas, as informações que as próprias pessoas postam voluntariamente, tem toda essa discussão de lei geral de proteção de dados, etc. Mas o fato é que hoje, tanto para precificar, quanto para acompanhar, quanto para vender esses ativos, você tem acesso a uma quantidade muito maior de informações que te permitem tomar decisões melhores, né? De manter, de vender, de segurar, de alugar, de fazer o que for, o que fizer sentido. E, por último, eu acho que o fato de que os juros caíram tanto, o Felipe tocou nesse ponto, e acho que o Calixto também, criou um mercado secundário para os ativos evoluídos, vamos dizer assim. Então, seja a ação judicial que virou o precatório, seja o crédito que foi reestruturado e virou um plano de pagamento, seja o imóvel que agora está limpo e virou um imóvel alugado de renda. Antes, eu estava casado com esse ativo por um prazo muito mais longo. Hoje, eu consigo vendê-lo para investidores com perfil de risco menor, de renda fixa, etc., que absorvem esses ativos com taxas de desconto substancialmente menores do que as que a gente exige de retorno para os nossos investidores. Então, eu acho que essa evolução em todos esses aspectos aqui tornam a classe de ativos ainda muito interessante, mas em vários dos aspectos que foram apontados como riscos, menos arriscado. A gente, se pudesse, falaria o tempo todo aqui, né? A gente, realmente, todos aqui são entusiastas e trabalham, se esforçam dia e noite para que essa classe ativa seja cada vez melhor, mais séria, menos arriscada. Então, queria, em nome da BVCap, a Cris e a Ângela me deram aqui o atributo de encerrar. Eu queria agradecer a BVCap, agradecer a todos que nos assistiram e agradecer os meus colegas aqui por terem participado e dizer a todos aqui que olhem com carinho para essa classe, que ela está apenas começando, ela ainda dará muitos frutos aí no país. Obrigado a todos.